Boa tarde. Bem-vindos todos vocês mais uma vez para a nossa última parte, última etapa do nosso grande evento, primeiro simpósio, que vem depois da ciência da nutrição funcional. E para mim eu estou muito feliz, estou muito honrado de estar aqui com vocês mais uma vez, apresentando essas próximas duas palestrantes. Então, vamos ter duas palestrantes simultaneamente agora no palco. Essas duas colegas são duas nutricionistas de formação e que se encontraram em outra área, que é a área de desenvolvimento pessoal. Elas vão falar sobre isso. E elas vão nos falar sobre compulsão alimentar, sobre desenvolvimento mental, emocional e o que acontece com o paciente e como a gente lida com isso, estratégias para a gente fazer na prática. Eu conheci elas de uma forma muito inusitada. Eu fui atacado por elas na feira ecológica. E bom, a história é longa, mas tudo começou ali. E começou da iniciativa delas em falar comigo, em querer mostrar o trabalho para mim. E, enfim, hoje nós estamos aqui. Então vejam que pequenas decisões, pequenas escolhas fazem toda a diferença. Então, são esses momentos que vira a chave e o mundo anda e as coisas acontecem. Então, eu chamo ao palco para esbanjando conhecimento, alegria, simpatia e uma experiência fantástica para vocês. É o que eu desejo, Ellen e Tiele Ferreira. Uma salva de palmas. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu olhar para vocês. É um prazer enorme estar conversando com vocês nessa tarde muito especial. Como o Gabriel falou, nos conhecemos de uma forma muito inusitada, né, Tiele? Muito. Com muita coragem e ousadia, estamos aqui para bater esse papo com vocês sobre o passo a passo para o paciente ansioso acabar de vez com a compulsão alimentar. Então, eu sou a Ellen. E eu sou a Tiele. Para que fique claro, né? Então, vamos lá. Agora sim. Essa imagem alguém conhece? Sim ou não? Ah, então tá bom. Essa imagem, gente, é o motivo de a gente estar aqui conversando com vocês hoje. Vou contar uma história e vocês vão entender por quê. Nós nos formamos em nutrição, tá? Mas nós nunca atuamos na área, nunca atuamos como nutricionistas. A gente se formou e a gente abriu uma loja de roupas. Decidimos empreender. E aí, uma coisa curiosa, que a gente estava circulando pelo evento e as pessoas diziam, vocês são gêmeas? Aí por isso que eu falei, eu sou a Ellen, ela é a Tiele, para deixar claro. Quando a gente tinha loja de roupas, era muito engraçado, que tinha uma foto minha e dela, na capa, assim, do site, do Facebook. E aí, uma pessoa foi fazer o nosso marketing e ela disse, a primeira frase que vocês têm que escrever no site de vocês é, sim, somos irmãs, não somos gêmeas. E ali é muito engraçado, porque as pessoas entravam no site e diziam, vocês adivinharam o que eu estava pensando quando eu entrei no site de vocês. Então, contando porque aqui aconteceu muito, né, de perguntarem. Então, abrimos essa loja de roupas e começamos no mundo do empreendedorismo. Só que nesse mundo assim de empreender, de vender, de administrar, porque a gente tinha uma equipe, né, Tiele? A gente era agenciado. A gente fazia tudo. A gente vendia, a gente administrava, a gente entregava, a gente fazia tudo. Então, naquele momento, a gente se deparou com uma falta de habilidade emocional para lidar com o que a gente precisava lidar nesse mundo do empreendedorismo. E aí, nesse momento, era 2012, e eu digo que o mundo do desenvolvimento emocional nos encontrou, porque literalmente foi ele que nos encontrou, ele atravessou o nosso caminho, né, Tiele? A gente não teve opção. Não tive opção. Eu estava lá, eu e a Tiele, conversando e reclamando no nosso padrão normal, sempre, né? Reclamar, que coisa séria essas gaúchas.
essas gaúchas são atrasadas. A gente compra as roupas, essas gaúchas, quando a gente não tem mais as modas, elas querem. E aí uma pessoa estava com a gente e olhou assim para minha cara, para a cara da Tchely, e disse bem séria, vocês acham realmente que o problema são as gaúchas ou são vocês? Assim, entendeu? Nessa gentileza toda. E eu fiquei pé. E a Tchely ficou Eu fiquei chocada. chocada. Bom, e aí a Essa gente pessoa começou a diz isso. estudar. A gente começou a estudar neurociência e física quântica. E aí a gente fez uma formação com uma psicóloga chamada Rosalia Schwark e nos apaixonamos por essa área de desenvolvimento emocional, porque eu saquei que ali estava a minha missão, que eu achava que era através da nutrição. E aí eu fiz uma formação com ela, a Tchely fez também, depois um ano que ela fez. E nesse caminhar, a gente começou a atender pessoas e eu fui convidada por ela a dar uma palestra sobre emagrecimento. Ela me disse, Ellen, tu é formada, né, por mim, eu vou falar sobre emagrecimento, vem falar a parte da nutrição e eu falo a parte do desenvolvimento emocional. E eu, fechado, bora, vamos lá. Só que nesse momento, eu estava formada há mais de 5 anos. E eu me formei e esqueci meu canudo. Nunca mais olhei para nada de nutrição. Pensei, tá, agora eu tenho essa palestra para dar. Quero fazer bonito, né? Vou entregar uma coisa de qualidade. Me lembrei que há muitos anos atrás, isso é outra história, a Cíntia tinha me dado um cartão do Gabriel num churrasco de família. Como assim? Tu faz nutrição, não conhece o meu irmão Gabriel de Carvalho? Mas eu acredito. E eu lembrei da Cíntia nesse momento. Lembra disso, Cíntia? Lembrei da Cíntia, mas eu tenho o cartão de uma pessoa e eu vou procurar essa pessoa e vou lá ver. Google, Gabriel de Carvalho, comprei os cursos. Comecei a estudar. Agora vamos fazer bonito nessa palestra aí? E comecei a estudar. Quando eu começo a estudar, o que a gente se depara? Teia da nutrição funcional, né? E eu olho a teia da nutrição, no centro da teia, o que diz? Mental, emocional e espiritual. E eu, meu trabalho, desenvolvimento emocional, tem tudo a ver com a nutrição. E esse cara é esse cara é o top da nutrição funcional. Deixa estar. Deixa estar, águas vão rolar. Depois nos sigam no Instagram e vejam o que significa isso. Eu fiz um post sobre isso. Pensei lá estudando, deixa estar. E continuei estudando, dei a palestra e tal. Foi maravilhosa. Nunca mais estudei nutrição na vida. Segui a vida. Vamos falando de desenvolvimento emocional, atendendo pessoas, dando curso, palestra, até que encontro o Gabriel de Carvalho. Só que eu já estava com esse pensamento, né? Quando eu lembrei, eu estava com esse pensamento, esse cara vai ser meu parceiro. Ele vai saber do meu trabalho. Estava com isso em mente. Aí foi que o Gabriel contou aqui quando nos apresentou, chegou o momento, né, gente? Então, a primeira sacada que vocês têm que levar dessa nossa conversa é que nunca desistam daquilo que vocês querem, por mais distante que isso possa estar de vocês no momento. Porque esse é o motivo de a gente estar aqui. Uma ideia, um pensamento, né? E quando a gente se desprende, a gente vive a vida, entrega nosso amor com intensidade, as coisas acontecem. Bom, então, eu contei um pouquinho da minha história para vocês, o Gabriel nos apresentou. Agora é a vez de vocês. Vocês vão se apresentar para 3 colegas que estiverem perto de vocês. Tá, mas Calma aí. Calma aí. Escutem. Vocês vão se apresentar para o colega, tá? E vão dizer o nome de vocês e o que vocês vieram fazer aqui. Só que, talvez alguns de vocês não saibam, assim, com clareza e para falar muito rápido e objetivamente, o que vieram fazer aqui. Então, eu vou dar a resposta para vocês. Eu vou dizer o que vocês vão falar para os colegas que vieram fazer aqui, certo? Vocês vão falar para o colega assim, olá, vou demonstrar. Olá, Tchely, tudo bem? O meu nome é Ellen. Agora vocês vão falar o que vocês vieram fazer aqui. Vocês vão dizer o nome de vocês, vão dizer, eu sou perfeito
e vim aqui praticar minha perfeição. Entenderam? Todo mundo entendeu? Então Sim. tá, e eu vou me apresentar para ela Kelly e para vai se vocês registrarem. Oi, eu sou perfeita e vim aqui praticar minha perfeição. Opa, esqueci do meu nome. Oi, eu sou Tiele, eu sou perfeita e vim aqui praticar a minha perfeição. E aí você se apresenta para esse colega. Olá, fulano, muito prazer, eu sou fulano, sou perfeito e vim aqui praticar minha perfeição. Vamos lá? Vamos lá? A gente vai dar uns minutinhos para isso. Vamos! O nome, eu sou o perfeito e vim aqui praticar a minha perfeição. Tomar Todo mundo! Pessoal lá de trás, perfeitos! Todos já se apresentaram? Tá ótimo! Obrigada, gente. Como que vocês se sentiram fazendo isso? Foi estranho? Foi diferente? Foi estranho? A primeira vez que eu fiz essa apresentação... Obrigada. A primeira vez que eu fiz essa apresentação, eu senti uma resistência dentro de mim. Alguém sentiu também? E sabe por que isso acontece? Porque raramente a gente diz que a gente é perfeito, né? O que é comum a gente dizer é, nada é perfeito. Tá tudo errado, né? Esse é o nosso padrão mental. Quando a gente quer mudar algo da nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o nosso padrão mental. Todos nós temos um padrão mental. O paciente ansioso de vocês tem o padrão mental da ansiedade. A pessoa que é compulsiva, ela tem o padrão mental da compulsividade. Quem é tímido tem um padrão mental da timidez. Quem come errado tem um padrão mental de uma dieta desequilibrada, sei lá, de comer porcaria, enfim. Tá? Então, a primeira coisa para um paciente mudar hábitos, ele tem que quebrar um padrão mental dele. Concordam comigo? Nós enxergamos a vida de acordo com os nossos filtros. Os nossos filtros são as nossas crenças. Eu gosto de dizer que as nossas crenças e filtros são as nossas verdades absolutas. As verdades absolutas que eu tenho sobre mim mesma, as verdades absolutas que eu tenho do mundo, as verdades absolutas que eu tenho das pessoas. As mulheres são invejosas. Esse é um filtro que eu posso ter criado em função de experiências passadas e eu criei essa verdade absoluta. E eu enxergo mulheres, por exemplo, com esses filtros. Mude o padrão mental, mude a saúde. A gente tem algumas mudanças que a gente faz por um tempo, muda uma semana, muda 15 dias, depois volto a ser como eu era. Vai o paciente de vocês, muda a dieta por uma semana, daqui a pouco volta a fazer tudo errado de novo. Isso por quê? Porque ele não mudou o padrão mental. Se a gente quer ter uma mudança consistente, tem que haver primeiro uma mudança de padrão mental. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer com um paciente ansioso é quebrar o padrão mental da ansiedade. Senão, ele sempre vai ser compulsivo. Senão, não tem escolha para ele.
E a gente fez essa brincadeira de se apresentar dizendo eu sou perfeito, porque essa brincadeira ela faz uma quebra de padrão mental. E eu queria que vocês sentissem como é quebrar um padrão. Para quem aqui foi muito estranho, quem teve muita resistência, pode sentir na pele o que é isso. Vocês viram como não é fácil, como é desafiador? Vocês viram? Isso é o que o paciente sente quando vocês apresentam uma dieta para ele. E ele tem que ir lá e fazer diferente do que ele está acostumado. Isso mexe com ele. Não é confortável. Mudar o padrão é desconfortável. É sair da zona de conforto. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre como ocorre a compulsão alimentar cerebralmente. Uma coisa importante de a gente ficar presente é que a gente tem uma média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Cada pensamento é uma descarga eletroquímica, que vai ser descarregada em alguma região cerebral. Se a gente pudesse simplificar e falar de uma forma bem objetiva, a gente vai dizer que esse pensamento ele vai ativar dor ou prazer em você. Vai fazer com que você se sinta bem ou mal, certo? Todos nós temos uma região interna que se chama amígdala cerebelar. Aqui, ó, o centro do medo. Essa amígdala cerebelar, ela está sempre ligadíssima, o tempo inteiro, procurando qualquer situação que possa nos causar perigo, com o intuito de nos proteger. É por esse motivo que a gente se preocupa tanto. A gente tende a se preocupar muito. Alguém aqui já se preocupou hoje? Levanta a mão quem já se preocupou hoje. Olha só. Ai, que bom, sabe, que vocês levantaram a mão. Porque eu fiquei com medo que vocês não levantassem a mão e fiquei pensando, será que só eu me preocupei hoje? Mas não, né? Eu tinha que dar essa palestra para vocês hoje. Cheguei ontem, faceira da vida, bem. Hoje de manhã acordei, Tchelle, vamos fazer a nossa meditação, que a gente faz uma meditação ativa. Comecei a fazer a meditação, faceira. Daqui a pouco começou a me dar uma coisa, gente. E o Gabriel viu. E eu comecei a suar e baixou a minha pressão. Essas coisas que dá uma vez por mês na mulher, sabe? E começou a me dar uma coisa e me baixou a pressão e eu corri para o banheiro. Que naquele momento eu pensei? Vocês acham que eu pensei, uau, a vida é incrível, vou arrasar? Ou pensei no pior? Naquele momento, a única imagem que podia vir na minha cabeça era a Tchelle sozinha aqui. Sozinha, e eu deitada no quarto. Isso que passou na minha cabeça, né? Então, às vezes as pessoas chegam e dizem pra gente assim, vocês trabalham com pensamento positivo, que bacana, né? Eu falei, olha, o pensamento positivo ele é maravilhoso, mas ele é fraco demais, infelizmente. Quando a gente está no momento do desafio, o pensamento... Vocês já tentaram pensar positivo? Que parece que o pensamento positivo atravessa a gente, né? E tipo assim, mas não vai. Por quê? Porque o pensamento ele não tem o poder de convencer a amígdala. É muito fraco. Então, a gente precisa de um enquadramento mental. Um enquadramento mental é que vai ter capacidade para fazer a gente vencer esse primitivismo cerebral. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito nos nossos treinamentos online, nas nossas assessorias, a questão da preocupação. Porque vocês perceberam, né, o quanto é normal o ser humano se preocupar. A gente se preocupa com tudo. Incrível. E aí, a gente está, no momento da preocupação, ativando... Gente do céu, eu estou pegando jeito disso aqui. Eu quero circular a amígdala, mas vocês já viram, né? O centro do medo fica ativado. Com essa ativação, através da preocupação, o que começa a acontecer? O hipocampo, agora eu vou circular certo para vocês. Aqui, ó, hipocampo, o centro da memória. Começa... Isso aqui parece
gerar química de bem-estar, entendeu? O hipocampo, gente, nesse momento que a gente se preocupa, começa a trazer todo o registro de memórias negativas do passado. Vocês já passaram por isso? Vamos supor que vocês deram uma dieta. Estou fazendo entre aspas, porque quando a gente muda o hábito de uma pessoa, o que o paciente normalmente vê como estou fazendo uma dieta. Então, vamos dizer que a pessoa tenha esse enquadramento mental da dieta. E aí, ele é compulsivo, ansioso e está fazendo uma dieta. Faz de conta que ele está lá, bem feliz, animado com a dieta dele. Daqui a pouco, ele recebe uma ligação. Pode ser, sei lá, de uma familiar ou um amigo, convidando ele para sair para jantar. Vamos supor. Nesse momento que o paciente recebe essa ligação e a pessoa que está do outro lado da linha convida ele para jantar e diz, vamos lá, em tal lugar. Nesse momento, passa um pensamento na cabeça dele. Vamos supor que seja um pensamento do tipo assim. Comecei a minha dieta hoje e já vou furar. Nesse momento, a amígdala do seu paciente é ativada. O radar do medo começa a produzir uma química de mal-estar. Ele começa a ficar com aquela reação, lutando internamente contra o convite. E aí, em fração de segundos, o hipocampo já traz todas as memórias negativas sobre furar a dieta, comer o que não deve e depois se culpar. E ele fica naquilo. E fica naquilo. Só que aqui eu estou dando um exemplo de um convite para sair para jantar. Só que a gente está falando de uma pessoa que é ansiosa. E a pessoa ansiosa, ela se preocupa o dia inteiro. E com tudo. Então, o paciente está o tempo inteiro ativando a amígdala, abrindo os registros negativos lá do hipocampo, se lembrando das experiências que não deram certo. Com o passar dos dias e das horas, e ele envolvido nessa química, nesses pensamentos, nessas memórias, vai chegar um momento que vai desregular o hipotálamo. Ah, bom. O hipotálamo. Deixa que eu circulo. Que é o centro... Ele circula para mim. O hipotálamo, Opa, gente, é o que regula... Ah, tá. Aqui tá o hipotálamo. Viu como é uma coisa assim? Mas tudo bem. O hipotálamo, gente, o doutor Irineu e o Birajara falaram ontem, né? É o centro do nosso metabolismo. Então, o paciente ansioso e preocupado, ele vai chegar um momento que ele vai começar a apresentar sintomas no corpo. Tudo isso porque em função dessa desregulação do hipotálamo. Então, é aquele paciente que chega para vocês com insônia, ou aquele paciente que dorme demais, é o paciente com compulsão alimentar, né, que é o que a gente está falando, ou, dependendo da pessoa, pode não comer, né, mas aqui a gente está falando da compulsão, é aquele paciente que tem a disfunção sexual. Tudo isso por quê? Em função do excesso de pensamentos limitantes que estão ativando o centro do medo, abrindo os registros negativos do hipocampo, até que chega numa desregulação do hipotálamo. Né? Então, pode passar, Tchelle. Passar eu sei. Passar eu sei. O poder do pensamento, gente, é o poder de gerar química. Química, que vai fazer o paciente de vocês se sentir bem ou mal. E esse bem-estar ou mal-estar é que vai determinar o comportamento alimentar. O comportamento alimentar dele. Aqui nesse slide tem a química cerebral de bem-estar, os hormônios que a gente produz quando a gente se sente bem, né? E os hormônios que a gente produz quando a gente se sente mal. Essa química, ela determina tudo na nossa vida. Porque a gente reage ao mundo de acordo com essa química. Por que o paciente com compulsão alimentar come? Porque ele está se sentindo mal. E qual é a natureza do nosso organismo? É buscar homeostase.
homeostase, o equilíbrio. O paciente ele busca a comida na tentativa de se sentir bem. Só que ele não consegue, é aquele prazer momentâneo. E aí isso gera uma cascata mais negativa. Mas naquele momento que ele quer se sentir bem. Então, se a gente entende como essa química é importante na vida do nosso paciente e na nossa, a gente pode educar ele oferecendo recursos. O que significa a gente educar oferecendo recursos? Lembra que eu falei que o nosso cérebro ele é muito mais negativo do que positivo, né? Então, a tendência é que ele filtre tudo que vocês estão falando para ele como privação. Ou seja, é muito raro uma pessoa estar na frente de vocês e automaticamente se ligar aos benefícios que ele vai ter com o plano alimentar, com a mudança alimentar. Isso não é natural do cérebro. Então, tenho muita compaixão com o paciente de vocês, porque é humano pensar no pior. Então, ele também está nesse momento. Por que vocês devem educar oferecendo recursos? Porque quando a gente oferece recursos para uma pessoa, a gente ativa o córtex pré-frontal, que é o centro da lucidez. É clareza, dá clareza para o paciente, entende? Então, a gente sempre orienta que para cada mudança, para cada restrição alimentar que você propor para o seu paciente, você ofereça 5 permissões. E por que isso? Porque, se a gente for falar de um modo geral, o cérebro é 5 vezes mais negativo do que positivo. O hipocampo ele traz memórias negativas com uma intensidade, com uma força 5 vezes maior do que as positivas. A gente lembra muito mais do que é ruim do que daquilo que é bom. Né? Se eu cair aqui nesse palco, eu nunca mais esqueço de vocês. Nunca mais esqueço de vocês. Agora, se depois dessa palestra vocês vierem e me elogiarem um monte, ai, adorei, que incrível, eu vou esquecer rapidinho. Porque o cérebro é assim. Tá? Então, quando a gente oferece recursos, quando a gente dá muito mais opções de permissão do que de restrição, a gente não leva essa informação de privação para o paciente, entende? A gente já entra oferecendo recursos para ele. Então, a gente já entra como um parceiro. E ele começa a entender que ele tem opções. Ele começa a enxergar que aquilo vai ser bom para ele. Ele não vai levar toda essa restrição para o cérebro dele. Inclusive, a restrição pode ser uma das grandes causas da compulsão alimentar, né? Então, se tu oferecer recursos e não privação, você já está fazendo uma excelente coisa para o seu paciente. Aqui, gente, eu quero mostrar para vocês um teste que o Deepak Chopra montou. Ele começou a estudar pessoas que comiam em excesso. E ele dividiu essas pessoas em 2 grupos, tá? Grupo A e grupo B. No grupo A, estavam as pessoas que comiam demais, comiam em excesso, quando estavam ocupadas ou distraídas no trabalho, ou quando estavam com pressa ou na correria, ou quando estavam cansados ou não dormiram direito, quando outras pessoas estavam comendo, quando eles estavam num restaurante, eles achavam que por estar lá eles tinham que comer, ou diante da TV, computador, ou simplesmente porque tinha um prato de comida cheio na frente deles e eles acreditavam que precisavam esvaziar aquele prato. Vocês podem fotografar e utilizar esses gatilhos para descobrir onde que está o ímpeto do seu paciente comer. Tá? Quando a pessoa tem mais questões, motivos para comer no grupo A, isso significa que ele é um paciente distraído. Ele come por distração. Então, nesse caso, as mudanças alimentares que vocês propuserem,
vão ser mais fáceis. As pessoas que estão nesse grupo, a compulsão alimentar ela é resolvida de uma forma mais fácil. Agora, no grupo B, estão as pessoas que comem porque estão deprimidas, ou sozinhas, ou porque não se sentem atraentes, ou porque estão ansiosos ou preocupados, ou porque eles têm pensamentos negativos com relação ao corpo deles, porque estão estressados, ou porque querem um consolo. Essas pessoas, elas têm fome além da comida. Então, aqui, nesse caso, resolver essas questões é o que vai fazer a compulsão alimentar acabar. Só que fiquem presentes para uma coisa, que a gente está falando de paciente ansioso, né? Então, automaticamente a pessoa já está no grupo B. E aí vocês vão ter que ficar presentes se realmente ele está no grupo B porque é ansioso, ou se ele é ansioso e come por distração, que pode acontecer também, que é bem provável. E aí vocês vão estar presentes para esse paciente, vão estar atentos a ele e vão fazer as medidas necessárias para resolver isso. Agora, eu quero passar para vocês uma ferramenta muito simples e muito eficaz para que o paciente desenvolva consciência alimentar. Vocês vão ensinar eles, antes de qualquer refeição, principalmente aquelas refeições que são entre as maiores, né, o famoso beliscar. Antes de ele comer alguma coisa, ele vai se perguntar: eu estou com fome de quê? Estou com fome de quê? De fato preciso comer? Ou posso desempenhar alguma atividade, ler um livro para resolver isso? Porque muitas pessoas, gente, comem pelo hábito de comer. Comem sem pensar. Comem sem consciência alguma. Não tem fome de alimentação, de nutrição. Tem fome emocional. O doutor Irineu falou ontem, é o seio da mãe. E é. Então, a primeira coisa é vocês deixarem o paciente presente para o motivo que faz ele comer. O cérebro, gente, ele funciona muito bem com perguntas. Perguntas de qualidade dirigem o nosso cérebro. Então, se naquele momento que ele está lá, botando algo na boca, ele parar e pensar: estou com fome de quê? Ele vai dar um tempo para o cérebro fazer uma escolha. E não se render ao mecanismo automático de comer. E ele vai começar a ficar presente e consciente para esses motivos. Qual é a questão na vida dele que não está bem e que está fazendo ele comer. Só que se ele faz isso repetidamente, dia a dia, ele vai começar a ficar presente para isso. Esse é o primeiro passo. Porque a gente come, gente, o impulso de comer pode ser por ter fome de comida, necessidade fisiológica, preencher algum vazio emocional, vazio mental, ou um vazio espiritual, aquele vazio da alma, né? Então, fiquem presentes para isso. Bom, o terceiro passo a gente colocou em função... eu e a Ellen, a gente se considera muito bem-sucedida com uma alta taxa de adesão do nosso cliente ao nosso tratamento. A gente trabalha com quebra de padrão mental, né? Como eu falei no início para vocês. Vocês trabalham com quebra do padrão alimentar do cliente de vocês. E assim como vocês têm desafios para essas pessoas implantarem a dieta no dia a dia de vocês, a gente também tem um desafio do paciente implantar certas ferramentas no dia a dia dele. Tá? Isso é tão desafiador quanto. E o que faz a gente ter essa alta adesão é esse acolhimento que a gente tem das pessoas. É a compaixão que a gente tem pelo ser humano.
E por que a gente tem esse amor, essa compaixão? Porque a gente entende que quando o cliente chega no consultório de vocês, liga, marca uma consulta, vai até lá, escuta vocês por 1 hora e meia, esse paciente diz para vocês, eu quero mudar, eu quero fazer, né? Nesse momento, ele está agindo, está pensando com o consciente dele. Ele está falando com os 12% dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, que é o que está no consciente. Ele vai para casa e volta para o dia a dia dele. Quando ele se encontra na casa dele, no dia a dia, ele se depara com seus 88% restantes, que são o seu padrão, as suas ideias absolutas sobre ele mesmo, sobre o mundo, com o seu passado, não conseguidas outras vezes, com o seu trabalho estressante. E aí o que acontece? Vêm todos esses sabotadores e acabam com o desejo dele. O que manda na gente não é o nosso consciente. O que manda é o nosso inconsciente. É o que muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem. E quando a gente entende isso, que a pessoa não está furando a dieta porque ela quer, ela está comendo porcaria porque ela quer, mas sim porque tem todo o inconsciente levando ela em direção àquilo. Essa aqui é uma tabela vibracional, é uma das bases do nosso trabalho. É um estudo do Dr. Hawkins, que ele fala que todo ser vivo emite uma frequência. Na verdade, tudo emite uma frequência. Esse palco tem uma frequência, essa cadeira tem uma frequência, os órgãos de vocês têm uma frequência, como foi dito ontem, né? Os animais têm frequência, os vegetais têm uma frequência. E nos seres humanos, a nossa frequência depende das emoções que a gente está tendo no momento. E esse foi um estudo belíssimo, que ele fez uma pesquisa falando das emoções e o que as pessoas estagnadas nas emoções atraem para a vida delas. Então, na primeira coluna são as emoções, a segunda é a calibragem, que é a vibração em hertz, esses números, e a última coluna é o processo que a pessoa está tendo na vida. Eu vou pegar aqui o exemplo do paciente ansioso. Quem é ansioso, como ele falou, está sempre se preocupando, né? Todo mundo concorda? A pessoa está sempre se preocupando. Quando a gente se preocupa muito, quando a gente critica muito, quando a gente fica pensando muito no pior, a gente está no nível do medo. Tá? E isso coloca em andamento um processo de fuga. Então, o paciente se estressou no trabalho, ficou lá muito preocupado, olhou, hoje vou furar a dieta, vou fugir da dieta, vou comer um docinho. Né? E é muito engraçado que o paciente foge mesmo da dieta, né? Processo de fuga. Ele vai lá, come o docinho, automaticamente, após comer o doce, como é que ele se sente? Culpado. Né? Às vezes, mal termina, já se sente culpado. Aí ele vai, piora o nível, lá para a culpa. Começa um processo de destruição. Não consigo mesmo nem manter a dieta. Que eu fui comer esse doce? Eu sou um horror mesmo. Não nasci para isso. Agora eu comecei a passar os slides. Volta para a tabela. Então, o pessoal começa a se criticar, começa a se destruir. Aí ela chega à conclusão que ela não tem os recursos para fazer uma dieta. Que ela não nasceu para ter um corpo bonito mesmo. Que essa
saber, vou comer pizza mesmo, agora que já comi o doce, vou comer a pizza, vou lá no churrasco, vou fazer tudo. Não nasci para fazer isso. Quando a pessoa acha que ela não tem os recursos para alguma coisa, ela entra no nível da vergonha. E tem um processo de eliminação. Aquilo que ela quer não acontece. Então, muito do que a gente se sente incapaz de fazer não é porque a gente não tem capacidade. Isso eu quero que vocês entendam. É porque a gente está num nível tão baixo, mas tão baixo de energia, que nada acontece na nossa vida. Então, a gente pensa que a gente não é bom, que a gente não tem, que não é pra gente. E daí, como eu não sou bom, não é pra gente, eu tenho que comer. Aí culpa, daí come, se culpa, e assim fica, nesse círculo. Então, o que eu faço? Eu explico isso para o meu cliente. Que ele só não está conseguindo fazer o que ele quer, ou tendo o que ele quer, porque ele está com pouca energia. Para alguém conseguir fazer uma dieta, colocar um novo padrão, essa pessoa tem que estar, no mínimo, no nível da coragem. No mínimo. De coragem para cima que as coisas começam a acontecer. Menos que isso é uma dureza. É difícil, demora. Tá? Então, vocês sabendo disso, o que vocês podem fazer? Vocês podem trabalhar vocês para entrarem no nível de amor, no nível de alegria. Vocês entenderem que esse paciente só está agindo dessa maneira em função do inconsciente dele. Mas não é que ele não quer. E quando vocês têm essa compreensão do que está acontecendo energeticamente, emocionalmente com o cliente, vocês podem realmente ter compaixão e amor pelo aquele ser humano. Porque vocês estão vendo muito mais do que aquele consciente que está falando para vocês. Vocês estão vendo eles de uma maneira global, de uma maneira energética, emocional. E quando a gente faz isso, quando a gente está nesse nível de amor, a gente se trabalha para estar nesse nível de amor, por ressonância, a gente pode passar esses níveis para os clientes. Mas vocês têm que estar numa energia muito boa, senão chega o cliente e acaba com vocês. Já não aconteceu de vocês atenderem e saírem no final do dia esgotadas? Por que ficam esgotadas? Porque esse paciente sugou vocês. E não o contrário. Vocês não estavam preparadas energeticamente e em ressonância. Vocês elevaram as pessoas. A pessoa foi lá, sugou vocês, acabou com a sua energia. Isso é uma questão só de saber como lidar com esse nível energético. Que vocês podem se sentir bem, manter a energia de vocês e ainda elevar o cliente de vocês. Somos o que temos no coração. O que passa disso é apenas aparência. O que a gente tem no coração é a nossa real vibração. É aquilo que as pessoas sentem. Então, não é eu chegar lá puto porque não consegui estacionar, hoje está chovendo, me molhei toda, agora sentar. Vem o próximo cliente. Ai, não fez a dieta de novo. Que horror. Isso não tem jeito. Daí tu vai lá. Gratidão! Que bom que tu chegou! Vamos lá, posso te ajudar? Claro! Não é isso, gente. É o que a gente tem realmente no coração. O quarto passo é equilibrar as outras áreas da vida. Como a Ellen falou para vocês, tem o grupo A, que simplesmente come por distração, mas aqueles pacientes do grupo B, quem é ansioso, quem come porque o trabalho está estressante, quem come porque tem um péssimo relacionamento em casa, quem come porque o dinheiro não está entrando, então fica preocupado. Essa pessoa precisa resolver outras áreas da vida. Com a ferramenta que a Ellen passou, essa pessoa vai ter uma consciência muito grande. Vocês
Vocês vão ajudar muito o paciente a ele se dar por conta de que áreas que ele precisa trabalhar. Porque, que nem eu falei, lembra que tem muito do que passa com a gente não tem ideia porque está no nosso inconsciente. Quando tu traz uma ferramenta dessas, o paciente começa a trazer aquilo que está no inconsciente para o consciente. Ele estando consciente do que ele precisa mudar, já é um grande passo. E daí, se vocês não têm habilidade para tratar dessas questões, encaminhe para alguém de confiança de vocês. Tá? Que nem já foi dito em outras palestras, é ótimo vocês terem junto pessoas que são parceiras de vocês. Que vocês confiem, que pensem como vocês. Nesses casos que o Gabriel nos indica. Porque o que acontece? Esse cliente, ele está comendo porque ele continua carregando dentro dele uma criança desencorajada, um adolescente impopular, uma jovem acanhada. Essa é a bagagem emocional que eles seguem carregando. É um peso morto de experiências passadas, que a gente fica carregando, que é a nossa mochila. Eu chego aqui conversar, mas eu estou carregando a minha mochila, com todo aquele meu passado. E eu não percebo que quando a gente está carregando a mochila do nosso passado, lembra que eu falei que a gente enxerga o mundo de acordo com os nossos filtros? Quando a gente está carregando essa mochila de experiências passadas, a gente continua carregando aqueles filtros, como se eu ainda fosse aquela criança desencorajada, como se eu ainda fosse aquele adolescente que ninguém dava bola. E aí o que acontece? O passado, ele bloqueia a nossa participação no presente. Ele não deixa a gente ver o que está acontecendo no nosso presente. Porque a gente só está enxergando o que está aqui. Só aquele peso. E aí, a gente não consegue ter nível de amor, nível de paz, aqueles níveis que eu falei, porque eu continuo no passado. A gente só pode ter esses níveis quando a gente está completamente presente. Não tem como ser alegre no passado, a gente só pode ser alegre no presente. E quando a gente se livra dessa mochila, é que a gente tem liberdade emocional. Aí a gente pode decidir o que a gente quer para a nossa vida. Aí o paciente pode escolher não ter mais ansiedade. Pode escolher comer o que ele quiser e ele está livre. Ele não precisa se controlar mais. Eu já ouvi alguém dizer, eu já tive compulsão alimentar, mas eu continuo me controlando, tenho que me controlar. Quem está se controlando é porque ainda não tirou toda a bagagem. Porque se tirasse a bagagem, não teria por que se controlar. Sabe por quê? Porque tu estaria completamente bem agora. Por que tu não está completamente bem no momento presente? Quando a gente está com a mente e com o corpo no mesmo lugar, a gente pode estar completamente bem. Eu e ele, a gente adora fazer essa brincadeira, né? Porque é muito comum a gente estar com o corpo aqui, mas a mente está em qualquer lugar, menos junto aqui. E é muito importante vocês tomarem essa atitude corajosa. É uma atitude corajosa a gente ter ações para se sentir bem. Sabe por quê? Porque a gente não quer mexer no que está na nossa mochila. A gente quer deixar tudo fechado lá. Porque a gente acha que mexer na nossa mochila vai doer. A gente acha que a gente vai sofrer. A gente acha que não vai resolver. Então a gente segue carregando ela. E muitas vezes a gente tira a nossa mochila e a gente sente o que vocês sentiram aí no início. Que é quando a gente quebra o padrão. A gente se sente estranho. A gente fica pensando, quem sou eu agora? Eu tenho uma cliente, inclusive é uma que o Gabriel me indicou, que ela sempre foi infeliz. E eu perguntei, o que tu é? Eu sou gorda, sou infeliz e tímida. E tu te vê de outra forma? E ela, não,
E como seria se tu não fosse? E ela, se eu não fosse isso, eu não sei o que eu seria. Então, ela quer mudar. Só que se ela deixar de ser infeliz, gorda e tímida, quem ela vai ser? Ela não se reconhece se não for assim. Entendeu? Então, ela estava tentando fazer uma dieta. Só que como é que ela vai conseguir fazer uma dieta se ela é gorda? No inconsciente dela, como ela se reconhece, é como eu sou gorda. Compreenderam? É nesse ponto que a gente tem que mudar, senão não tem como. Agora a gente quer deixar uma mensagem final para vocês. Fiquem presentes para essa mensagem. Essa mensagem é do Nelson Mandela. Foi um discurso dele. E essa mensagem eu levo para a minha vida. Eu fico até emocionada. Porque eu acredito que isso simboliza o que a gente é. O nosso maior medo não é que sejamos inadequados. Nosso maior medo é que sejamos mais poderosos do que podemos imaginar. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você, pensando pequeno, não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir. Todos nós fomos feitos para brilhar. Como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. E não é somente para alguns de nós. É em todos. Quando permitimos que a nossa própria luz brilhe, inconscientemente damos permissão a outros para fazerem o mesmo. Lembra da ressonância? Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença automaticamente libertará os outros. Desse cara incrível que é o Nelson Mandela. Que vocês lembrem da luz que vocês são. Porque talvez, nesses 3 dias de evento, muitas pessoas incríveis passaram por aqui, né? Subiram nesse palco. E talvez, em algum momento, alguma parte de vocês aí dentro pensou, mas eu não introduzi nada no Brasil. Nem estudei nos Estados Unidos. Não fiquei um mês em Harvard. Não sou especial. Não sou especial. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz, gente? Só que você é a pura luz do Criador. Como qualquer um que passou em cima desse palco. Como qualquer um. Então, o que eu quero deixar para vocês, com todo o meu amor, é que vocês brilhem. Mas que vocês não brilhem pouco. Que vocês brilhem muito. Muito, 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 muito. Porque essa é a maior bondade. Isso é honrar a vida. Isso é honrar o que vocês vieram fazer aqui. Vocês são perfeitos, apesar de não saber. Mas Nelson Mandela está concordando comigo que não sou eu. Vocês são pura luz, gente. Brilhem muito. Muito. E a gente quer deixar para vocês um presente. Esse presente é o nosso guia
o segredo para que vocês tenham serenidade em qualquer situação. Eu desejo que vocês baixem esse guia e que vocês acessem esse segredo que pode transformar a vida de vocês. A gente deixa também as nossas redes para que vocês nos sigam. Quem quer ter bons estímulos, né, Ellen? Se quiserem, né? Se nos acharam um bom estímulo, se não acharam um bom estímulo, tudo bem, não precisa seguir. Né? A gente tem muito vídeo no YouTube, quem quiser saber mais do nosso trabalho lá, a gente está sempre falando. Quem não gosta muito, né, que às vezes acha que a gente ri muito, assim, né, Ellen? Tem uma vizinha minha que ela diz, como vocês dão risada. Eu falei que a gente é feliz. Quer ser também? Eu te ajudo. Gente, gratidão. Que lindo, muita gratidão. Muita gratidão.